Quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, quero agradecer pela sua vida, eu quero agradecer por hoje nós temos a oportunidade de falarmos de Jesus aqui neste lugar. Eu creio que é o alimento que nós precisamos, amém? Quem está muito feliz com Jesus? Eu estou muito feliz, está liberado pessoal, estou muito feliz com Jesus porque, irmãos, sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Sem Jesus a gente não estaria aqui. Sem Jesus a gente não conseguiria se relacionar. Sem Jesus a gente não conseguiria fazer a obra que Ele tem para nós. Sem Jesus a gente não conseguiria ser próspero. Sem Jesus a gente não teria saúde. Sem Jesus a gente seria infeliz. Sem Jesus a gente não teria a alegria que nós temos de servi-lo. E aquela frase ali não faria sentido para você. Tudo aquilo que Jesus tem, você também tem, porque sem Ele, realmente você não tem nada disso que eu te falei. E quando nós aceitamos, nós nos apropriamos de todas essas coisas. Amém? Quero orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente fazer uma oração, não invalidando a do Paulo, mas eu queria fazer uma oração objetiva. Papai querido, eu oro ao Senhor nessa noite, pedindo para que o Teu Espírito Santo seja a direção, o nosso guia nessa noite, Pai. Eu oro para que o Senhor direcione, Pai, para que a palavra que eu ministrar aqui chegue, Pai, de formas diferentes, Deus, em cada coração que está aqui. Deus, eu sei que cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, elas vieram com algum problema, precisando de algo, Pai. Está faltando algo dentro de nós, Deus, e cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Deus, então a palavra não vai atingir a todos da mesma forma. A minha oração é para que o nosso coração, Pai, venha entender da forma com que nós precisamos entender. Deus, que essa palavra saia daqui como um alimento, Pai, e quando nós comermos dela, que os nutrientes certos vá para o lugar certo, Pai. A minha oração é para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre este lugar, nos dando a direção, nos dando a capacidade que nós precisamos, porque sem você, Espírito Santo, nós não podemos e não conseguimos fazer nada. Nós pedimos a Tua direção em todo este culto, em toda essa palavra, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Eu quero ler um texto para a gente fazer uma introdução. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Verso 28 em diante. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Continua lá, pode descer. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e nem dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Esse texto, irmãos, é o próprio
apóstolo Paulo falando, quase nos seus últimos dias. Paulo está alertando os seus discípulos a guardarem uma palavra. Paulo está alertando eles a continuarem insistindo em pregar apenas uma coisa. Paulo, depois de passar por todas as cidades que ele precisaria passar, levado pelo Espírito Santo, para começar essas igrejas e pregar o Evangelho e fixar ali os seus discípulos para que eles pudessem dar continuidade na igreja. Agora, no final da sua vida, ele está alertando de que algumas pessoas iriam passar pela igreja, iriam tentar pregar outra palavra para os seus discípulos, e Paulo está alertando para que eles não se percam nessa palavra. Ele está alertando para eles permanecerem até o fim em uma só palavra. Diga assim, qual palavra? Vamos lá, gente, vai. Diga assim, qual palavra? A palavra da graça. Paulo está admoestando os seus discípulos a permanecerem nessa palavra, porque Paulo, ele tem a convicção e a certeza de que a palavra da graça é a única palavra que deve ser pregada nas igrejas aonde ele estabeleceu o corpo de Cristo. Paulo está admoestando os seus discípulos a não misturar com nada, porque ele está falando que algumas pessoas, e ele cita como a figura de ele cita como a figura de, só pregador bom que faz isso aqui, né, Paulinho? A do Paulinho fez também, amém? Tá dando para escutar certinho aí na frente? Tá bom agora? Aumenta o meu retorno então, na frente você pode deixar, amém? O pessoal de trás está me ouvindo? Amém? Paulo está alertando os seus discípulos a tomarem cuidado com algumas pessoas que ele usou a figura de um lobo. E se você já ouviu falar sobre o lobo, como que ele faz? Todo pastor, ele tem o seu pasto, e todo dia de manhãzinha ele leva as suas ovelhas para o pasto, para elas passarem o dia pastando. O pastor, ele tem duas ferramentas que ele carrega com ele. Uma é uma vara e a outra é um cajado. Diga assim, vara, só para você interagir comigo, tá? Cajado. Para que serve a vara? A vara, o salmista Davi diz no Salmo 23 que a vara do pastor e o seu cajado o consolam. O interessante é que a gente usou isso para entender que tanto a vara, tanto o cajado serve para o tratamento do pastor com a ovelha. Só que a ideia a vara serve para espantar os lobos e o cajado para manter a ovelha por perto. Então, quando o Paulo está usando a figura de um lobo, ele está usando a figura de um pastor que está cuidando das ovelhas, e ele vai usar duas ferramentas. A primeira, ele vai usar a vara para espantar esses lobos, e ele vai usar um cajado para manter as ovelhas por perto. Paulo está dizendo que no meio de nós vai existir pessoas que você vai precisar usar uma vara e você vai precisar usar o cajado para mantê-las por perto. O interessante é que Paulo, ele não diz que isso é literal, mas que é através da palavra. E ele diz que nós vamos manter essas pessoas afastadas e vamos manter as ovelhas por perto através do Evangelho da Graça. Ou seja, quando nós pregamos o mover de Deus que sempre existiu, nós vamos manter por perto as ovelhas e vamos afastar os lobos. Irmãos, e o engraçado é que o lobo aqui não está falando de pessoas que vieram para fazer o mal para a igreja, mas são pessoas que estão misturando o mover de Deus com verdades que já não são mais verdades. E você já vai entender isso. Eu queria que você abrisse comigo. Abre comigo a sua Bíblia. Se já estiver aberto, você só abre o texto.
Em 2 Pedro, verso 1, 2 Pedro capítulo 1, eu acho que só tem 2 Pedro, né? Abre aí, 2 Pedro 1, verso 12. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 12, amém? Amém? Diz assim, ó: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. Irmãos, talvez você já até se cansou de ouvir esse evangelho da graça, não é verdade? A gente já está aqui já há quanto tempo, Paulinho, falando sobre esse evangelho da graça? E você percebe que todo sábado, e agora, graças a Deus, no domingo também nós estamos falando da mesma coisa, e sempre a mesma coisa, muda só a forma, né, e os pregadores, mas é sempre a mesma palavra, o evangelho da graça, que tem como a principal coisa do evangelho da graça, aonde Cristo vem à terra para reconciliar os homens com Deus. Engraçado é que Pedro está dizendo que nós não devemos nos cansar de falar dessas coisas, ainda que nós bem as saibais. O que Pedro está querendo dizer? Que esse evangelho da graça, ele deve sempre continuar sendo pregado, mesmo que você ainda já está cansado de ouvi-lo, mesmo que você tenha ouvido sábado após sábado, pregador após pregador está pregando a mesma coisa. Ele nos exorta a continuar nessas mesmas coisas, e estejais confirmados na presente verdade. Que verdade é essa? Eu ouvi muito as pessoas falarem assim, ó: Deus tem um novo mover para a igreja. Nessa conferência vai acontecer algo novo. Nesse culto agora vai vir um mover diferente. Agora nesse EPL vai vir algo que vai impactar e vai deixar você assim transformado. E a ideia que nós temos é que Deus sempre está com algo novo, que Deus sempre vai trazer algo diferente, e o nosso coração sempre fica na expectativa de que, nossa, sábado que vem vai vir uma palavra que vai ser assim reveladora. Domingo o Paulinho, o apóstolo, vai vir com uma palavra que vai, uau! E nós estamos acostumados a entender que esse mover de Deus sempre fica se atualizando. Só que o que nós vamos aprender é que o mover de Deus nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo, e o Pedro nos ensina a sempre continuar falando as mesmas coisas, mesmo que os irmãos já estão cansados de ouvir. Mesmo que todo sábado, célula, consolidação, encontro com Deus, seja a mesma palavra, não pare de pregar essa palavra, porque ela tem a capacidade de espantar os lobos e manter por perto as suas ovelhas, amém? E eu quero mostrar para você aqui 3 tempos, a qual nós estamos hoje no Evangelho da Graça, na dispensação da graça, mas houve três verdades que nós vamos aprender agora. Eu quero que você abra o texto comigo em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, qual foi a primeira verdade a qual Deus queria que o homem aprendesse e vivesse por ela? Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. O 16 diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O primeiro aspecto dessa verdade, nós encontramos em Gênesis, Deus falando que o homem foi criado e colocado no jardim do Éden,
e foi dado 2 estilos de vida para ele viver. O homem tinha a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e o homem tinha uma árvore que estava do lado da árvore da vida, simbolizando todo o conhecimento que existia. Deus cria o homem e pede para ele viver baseado nessa árvore da vida. Então, a gente entende que Deus prepara tudo, finaliza a obra e coloca o homem dentro. Coloca o homem dentro desse jardim. Só que Deus permite que o homem escolha. Deus permite que o homem possa escolher entre viver baseado naquilo que Deus já fez ou naquilo que ele pode conquistar. E qual que é o significado dessa árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida simboliza a vida que Deus tem para nós, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida que eu estou capacitado a conquistar. E incrível é que o Adão, ele vai escolher justamente essa vida. Para você entender, irmãos, que Deus nos fez livres, e Ele permite que a gente escolha o tipo de vida que a gente quer viver. Ele jamais vai colocar você dentro de uma casa e vai deixar a porta trancada. Deus sempre vai colocar você para fazer escolhas. É por isso que o nosso Deus é um Deus que nos tornou livres. Por quê, André? Porque Ele coloca em você a oportunidade de você segui-lo ou não. Ele coloca dentro de nós a possibilidade de você ficar dentro da casa do Pai ou você partir. Engraçado é que esse homem decide sair, mas já existia uma lei dizendo para ele: olha, que você não deve comer dessa árvore, você não deve participar dessa árvore. Então esse é o primeiro mover que Deus, Ele coloca. É a primeira verdade, que o homem pode viver tanto baseado naquilo que Deus proveu, ou naquilo que Ele mesmo consegue prover. Amém? Após isso, o homem tem uma segunda oportunidade. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João. Já está aberto, né? João capítulo 1, verso 17. Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés. A segunda verdade que Deus coloca para que o homem possa viver é: já que o homem não quis viver debaixo da provisão que Deus colocou para ele, agora Deus vai colocar uma lei, dizendo que o homem terá que obedecer todas essas leis se ele quiser ser abençoado. Nós conhecemos isso. Moisés, ele sobe no monte, Deus dá a lei para ele, ele desce, encontra o povo já adorando uma imagem. Moisés fica bravo, quebra tudo e toda a história já conhece. Mas o principal agora, se o homem quiser viver debaixo desse mover, ele vai precisar cumprir toda essa lei. Se nós estivéssemos vivendo há 1500 anos atrás, se você quisesse, Danilo, agradar a Deus, você teria que cumprir todos os mandamentos. E rapaz, é bem difícil, porque são 613 mandamentos. São 10 mandamentos morais que todo mundo conhece, que Êxodo 20 diz. Mas ao total, nos 5 primeiros livros da Bíblia, existem 613 leis, estatutos e preceitos que nós, seres humanos, precisávamos cumprir se nós estivéssemos vivendo no tempo da lei. Mas graças a Deus que nós não estamos vivendo no tempo da lei. Esse mover da lei foi para o tempo de Moisés e antes de Jesus, amém? Então, se nós estivéssemos vivendo nesse tempo, nós seríamos obrigados a cumprir toda essa lei, para que, se nós quiséssemos, sermos abençoados. Quem aqui conseguiria? 613, fácil. Fácil ou não? O engraçado, irmãos, é que se você tentasse cumprisse 612 e tropeçasse em um, Tiago diz que você tropeçou em todos. Ou seja, era impossível ao homem, mas esse foi o mover de Deus para um povo.
para uma nação. E o engraçado é que o fato desse povo não cumprir isso, Deus decide inaugurar a terceira dispensação. E é o mover a qual nós estamos, que é o mover chamado a revolução da graça, a era da graça. Diga assim comigo: hoje eu estou debaixo do mover da graça de Deus. A pergunta é: por que nós ainda não entendemos isso? Porque ainda nós estamos vivendo, tentando cumprir os mandamentos para Deus. Você está aí com a sua Bíblia aberta ainda em João capítulo 1, verso 17? Vamos ler a parte B aqui do versículo. Diz assim, ó: mas a graça e a verdade vieram por intermédio de... Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Muitos acreditam nessa palavra. Muitos falam, pregam que nós estamos vivendo debaixo de um novo tempo, de uma nova era. É realmente um novo mover, irmãos. O problema é que nós estamos misturando os moveres passados. O problema é que ainda nós estamos conseguindo viver baseado naquilo que nós teríamos que fazer se nós estivéssemos vivendo debaixo de duas dispensações que já passaram. Esse é um novo tempo, é por isso que Paulo vem dizendo, ó, vocês não estão mais debaixo da lei, e agora vocês não precisam mais guardar essa lei. O que vocês precisam agora é perseverar nessa palavra da graça. Porque assim como vocês entraram nesse mover pela fé, vocês também vão continuar nesse mover através da fé. Então Paulo ele vem dizendo para nós que hoje, no tempo da graça, o jeito de você se relacionar com Deus não é baseado naquilo que você faz. Não é baseado em uma lei dizendo assim, ó, você não vai participar disso e você deve comer isso ou deve comer aquilo. O que você deve fazer hoje é viver pela fé. Diga assim, eu vou viver pela fé. Irmãos, isso é algo tão verdadeiro que, assim, quem está mais tempo na igreja aqui sabe o que eu vou falar. Nós que pegamos a igreja em um tempo onde a gente ainda falava dessa forma de se relacionar com Deus, um tempo em que você vivia angustiado, você vivia... Irmão, se fosse há um tempo atrás, para mim vir aqui pregar, eu acho que, assim, antes de terminar a pregação, eu já ia cair duro aqui. Eu já ia ficar apavorado com o que eu ia falar. Eu ia ficar apavorado com o que eu ia lançar, ia falar para vocês. Porque era um peso tão grande que existia, né? Era assim, se você fizer muito para Deus, Deus vai te ouvir e vai te recompensar. Se você não fizer para Deus, Deus não vai te ouvir, não vai te abençoar. Hoje, quando a gente chegou aqui, eu estava até brincando com o Danilo, que será que eu estou em pecado hoje? A gente chegou aqui, já eram umas 10 para as 8, ainda não tinha chegado ninguém ainda, né? Se fosse um tempo atrás, você já ia começar a fazer uma análise. Logo no dia que eu vim pregar, não vai vir ninguém. O que eu fiz de errado, será? Né? Onde que eu errei? E isso, você fazia uma análise, você começava a fazer uma autoanálise em você para ver onde que você errou. Porque a gente tentava procurar onde estava o erro. E a gente assimilava o fato de Deus não ter mandado pessoas e o culto não ia fluir, porque eu fiz alguma coisa errada. Só que Paulo ele está dizendo assim, ó, permaneça nesse evangelho da graça. E eu quero que você abra comigo para a gente entender esse evangelho da graça. Deixa eu só achar o texto agora.
Tem alguém vivo aí? 2 Coríntios 5, verso 19. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Diz assim, ó, eu vou ler já. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus... De novo, vamos lá. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da... Que palavra é essa, irmãos? O que nós devemos pregar hoje? Assim, eu fico feliz, irmãos, porque, de verdade, talvez você não tenha vivido o tempo de igreja que eu vivi, então você não vai perceber a diferença, mas o que nós estamos ouvindo hoje, você precisa, assim, dar muito valor no que nós estamos ouvindo hoje, nessa palavra que tem sido pregado aqui, porque o que nós ouvimos não era o que Paulo está dizendo aqui, que Cristo estava aqui no mundo, trazendo a reconciliação com Deus e com os homens e com Deus, porque agora Deus veio fazer a reconciliação para que você não se preocupe mais com o pecado, para que você entenda que, de uma vez por todas, é aquela música, né? Se Deus agir, Ele é Deus, se Deus não agir, Ele continua sendo Deus, independente do seu pecado ou não. A forma com que Deus vai se relacionar com você não é baseado naquilo que nós deveríamos fazer em moveres passado, mas agora a forma de se relacionar com Deus é baseado nesse mover. Nós precisamos identificar o mover que nós estamos, o tempo, a dispensação, e essa dispensação ela não vai acabar, porque existe um sacrifício que ele vai continuar até a eternidade. E esse sacrifício é que Jesus veio aqui, morreu por você, reconciliou você com Deus, e hoje você tem paz com Deus. É por isso que Jesus vai dizer que quando você está com Ele, é muito leve, muito suave, porque não há mais por que você ficar triste, não há mais por que você ficar angustiado, não há mais por que você ficar com medo de se relacionar com o próprio Deus, porque agora você está em paz com Ele. Amém? Esse é o mover atual de Deus para nós. E eu peço que você não pense que isso é uma palavra simples, irmãos. Ela é simples, mas o conteúdo que existe nela é a única coisa que pode mudar a tua vida. Paulo está dizendo assim, ó: Pedro, mesmo que vocês já saibam dessas verdades, continue pregando isso, não pare, porque vocês precisam insistir nessa verdade, porque essa é a verdade de Deus para nós hoje. Nós não vamos mais viver baseados em moveres passados, mas nós vamos viver baseado no mover de Deus agora. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. E eu quero orar com você por algumas coisas. Irmãos, isso tem libertado a minha vida de tal forma que hoje eu entendo que ser igreja não é aquilo que eu vivia. Por quê? Eu sempre aprendi que culto bom era um culto que eu precisava sentir algo. Culto bom era aquele culto que as pessoas iam sair daqui, as irmãs iam sair com a maquiagem borrada, porque ia chorar muito, e os irmãos iam pular, rodar. Só que hoje eu entendo que o evangelho da graça, esse mover atual, ele não é baseado em sentimentos, mas ele é baseado pela fé. Paulo diz que o justo ele vai viver pela fé. E o engraçado é que
A fé, ela a gente não consegue ver nem senti-la. A gente não consegue ver nem sentir ela. E o engraçado é que hoje nós aprendemos algo aqui, que nós estamos vivendo debaixo de um mover, e esse mover é o evangelho da graça, não é o evangelho através da lei que nós estamos vivendo mais. E o interessante é que ninguém pulou, ninguém rodou, ninguém chorou, porque Paulo vai nos ensinar que a verdadeira transformação, ela vem com uma renovação de mente. Não é descer um anjo aqui e você sentir algo e você vai sair transformado. Não existe isso, irmão. A gente precisa entender isso. Paulo nos dá a receita. Se nós queremos viver a perfeita vontade de Deus, nós vamos agora viver renovando a nossa mente. E você chegou aqui achando que o mover de Deus poderia ser a mistura da lei com a graça, mas agora você está saindo daqui acreditando e tendo a certeza que nós estamos debaixo de um mover, e esse mover é o evangelho da graça, aonde Deus não está mais imputando os seus pecados, aonde Deus não está mais levando em consideração o seu pecado, porque Ele sabe que quanto mais você contempla esse Cristo, mais você é transformado. Quanto mais você enxerga Cristo, quanto mais você se alimenta desse Jesus, mais você vai crescer em maturidade. É só você olhar uma criança, você vai perceber que ela é perfeita. Ela já nasceu com os braços, com as pernas. A única coisa que ela precisa é de alimento, para que ela se torne adulto. É a mesma coisa com nós. O que nós precisamos é alimento, ouvir sobre Jesus, para que nós possamos crescer em maturidade. Quando nós mudamos a forma de pensar e de acreditar, nós mudamos o nosso crescimento espiritual, amém?